Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui já é uma casa para nós também. Estou em casa, não estou, pastor? Então tá bom, aqui é uma casa. Estamos unidos, somos uma família e é muito incrível quando Deus alinha corações. E nós tivemos uma conferência profética algumas semanas atrás em casa, lá na nossa igreja, Amor e Cuidado, em Araçatuba. E aí, o pastor Fabiano Ribeiro foi pregar lá e o pastor Marcelo falou assim, hoje vai ser diferente. Porque hoje a unção que está sendo derramada aqui é a unção do mesmo Pai. E o mesmo Pai espiritual, o meu é o Pai espiritual do pastor Devani dessa casa. Então nós estamos tudo em casa, somos todos irmãos. Então eu creio que debaixo de uma unção de unidade nós vamos fluir muito nessa noite, vamos receber muito do que Deus tem para falar. Está aqui comigo Felipe, meu discípulo, rapaz top, solteiro, estudante de medicina, um propósito incrível na vida dele aí, ó. Fica de olho aí. Brincadeira. Gente, vamos lá então. Deixa eu pensar que eu vou falar depois dessa, né? Mas vamos caminhar na mesma linha, vamos continuar na mesma linha. Eu creio que Deus tem um propósito muito incrível para todos nós. Eu creio que Deus tem um propósito muito incrível para a nossa nação, gente. Sabe, eu falo isso com muita convicção. Eu não sou um cara velho, eu não sou um cara que viveu muita coisa, né? Me considero um cara novo, estou com meus 23 anos e vi pouca coisa, talvez, se comparado a muitos irmãos mais experimentados do que eu. Aleluia. Cadê a galera aí? Mas uma coisa eu posso afirmar, não do que eu vi, mas do que eu posso observar através da história, conversando com pessoas que já viveram mais tempo do que eu. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo em nossa nação tão propício como esse. Sabe, o que estamos vivendo como nação brasileira, talvez seja o melhor momento da nossa nação. E por isso, Juventude Life, Igreja Vida Nova em Tupã, mergulhe nisso, porque você foi chamado para fazer parte da história dessa nação. Sabe, nunca houve tanta fome dentro de um povo. Sabe, nós sempre olhamos para os gringos como inspiração e realmente os gringos fazem umas coisas muito boas, né? A própria nação americana é uma nação onde tem muita coisa na questão da excelência, que nós podemos admirar, nós podemos olhar, nós podemos nos inspirar. Mas deixa eu te falar, os gringos estão vindo para cá e estão ficando doidos. Algumas semanas atrás, mês passado, nós recebemos na nossa igreja uma equipe da Bethel Church, que talvez seja uma das igrejas mais relevantes hoje no mundo, inspiração para nós. E quando os membros daquela equipe chegaram, pousaram em Araçatuba, falaram assim, uau, está acontecendo alguma coisa diferente no Brasil. Sabe, deixa eu te falar, por muito tempo, nós já ouvimos falar sobre picos de avivamentos isolados, né? Quando você olha na história do Brasil, tiveram alguns avivamentos em alguns lugares e pontos estratégicos da nação, né? BH viveu um grande avivamento nos anos 90, Rio de Janeiro. Mas deixa eu te falar, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é algo que não se limita a uma região, a uma cidade. Deus está querendo mover algo diferente na nossa nação como um todo. Sabe, não tem um lugar nessa nação que você não vá, que algum povo, alguma comunidade de fé, alguma família específica na fé, um braço, uma parte do corpo de Cristo não esteja vivendo algo grandioso. Se você vai lá para o norte, tem igrejas lindas vivendo algo especial de Deus. Se você vai para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul, aqui no sudeste, no sul, meu querido, Deus está movendo algo diferente em nosso meio. Há mais ou menos um mês atrás, um grupo de pastores lá em Curitiba, com um propósito de buscar avivamento coletivo, foram se unindo, fazendo reuniões de oração, reuniões de avivamento, e essas reuniões de avivamento culminaram num culto que eles fizeram lá na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba. E
Para você ter uma noção, meu querido, não sei quem acompanhou aí as notícias na internet, viu? Eles bateram recorde de público dentro da Arena da Baixada. O próprio Atlético Paranaense publicou em suas redes sociais que não houve tanta lotação na arena como naquele dia onde o povo de Deus se reuniu para buscar por avivamento. Sabe, tem algo acontecendo. Há um ano atrás, um grupo de 6 gringos, 6 americanos, se reuniram com uma proposta nova. Havia um movimento nos Estados Unidos que se tornou muito conhecido nos anos 90, chamado The Call. E esse movimento, ele foi um movimento de muito jejum, de oração, onde eles influenciavam os jovens americanos. E esse grupo de 6 americanos pensou em transformar esse movimento num outro movimento chamado Descend, que seria o envio. E lá eles começaram a planejar aquilo que seria um grande culto de avivamento, que iria enviar os jovens para as nações, para um novo tempo de avivamento entre as nações da terra. Então, eles convidaram um pastor brasileiro para fazer parte disso também, e em fevereiro desse ano de 2019, eles fizeram um primeiro evento num estádio lá em Orlando, na Flórida. E sabe quem chamou a atenção deles? Foram 12 horas ininterruptas de adoração, de busca, de clamor, de oração. E quando acaba o evento, o que mais chamou a atenção do evento, dos organizadores do evento, foi os brasileiros que lotaram um estádio em Orlando, na Flórida. Quando acaba o evento, eles olham para o outro e falam assim: uau, se não fosse os brasileiros, esse evento não seria o mesmo. Para esse ano, então, falam: vamos trazer o Descende para o Brasil. 8 de fevereiro de 2020, você deve estar por dentro já. Galera, tem alguém aqui que vai? Olha lá, a galera que vai estar. 8 de fevereiro de 2020. Então, a galera abre o estádio do Morumbi. E vamos para o estádio do Morumbi, vamos fazer algo, vamos trazer para o Brasil. Em 6 horas, o estádio do Morumbi é abarrotado e todos os ingressos são esgotados por 60 mil brasileiros. Uma nova nota oficial dizendo que o público evangélico, o público discípulo de Jesus, os cristãos se levantaram e o novo recorde de esgotamento de ingresso no Morumbi em menos tempo é da igreja brasileira. Bateu Coldplay, bateu YouTube, bateu todo mundo que veio. Aí vamos abrir outro estádio. Abriram o Allianz Parque. O que aconteceu? Mais 6 horas, lotou. Eu estou orando para que a bênção de Deus não esteja simplesmente sobre o São Paulo e o Palmeiras, senão o Santista está lascado. Brincadeira. Mas assim, e aí é o seguinte, estivemos numa reunião, eu e o pastor Lucas agora, algumas semanas atrás, e mais um estádio será aberto agora. O terceiro estádio. E deixa eu te falar, já existem 150 mil brasileiros na fila de espera. Os gringos estão ficando admirados com o que está acontecendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Ei, a nação brasileira foi chamada para algo muito grande. Você foi chamado para algo muito grande. Sabe? E como o Rafa acabou de falar, existe um propósito para cada um de nós. E a chave para vivermos esse avivamento genuíno e não nos transformarmos em eternas promessas, mas vivemos de fato o que Deus tem para nós, é entendermos o nosso propósito de vida, é entendermos para que fomos chamados. Porque quando nós entendemos que uma onda de avivamento do tamanho dessa está vindo para a nossa nação, que a nossa nação está sendo inundada por algo grandioso, existem 2 opções que chegam para mim e para você numa noite como essa. É falar: Deus, amém, eu creio nisso, eu estou feliz, mas eu vou assistir o avivamento que o Senhor está fazendo no Brasil. Mas existem aqueles inconformados que vão dizer: não, peraí, o Senhor tem um propósito para mim dentro disso, então Senhor, coloca o meu nome na lista, que eu não vou assistir, eu vou participar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso acontecer. Ei, deixa eu te falar, você, quando recebe palavras proféticas como essa, acerca do Brasil, acerca de Tupã, acerca da tua vida pessoal, você não foi chamado para ser espectador dentro das palavras proféticas do Senhor. Você é o protagonista da história. Você nasceu para escrever a história. Você nasceu para viver o que o Senhor tem para a tua vida. Sabe, eu tenho percebido muita gente desistindo de viver as promessas de Deus. Sabe,
eu tenho me perguntado muito, Deus, o que tem acontecido com muitos que receberam a promessa, mas quiseram se tornar espectadores e pararam no meio do caminho? Tem muita gente que começa bem e para. Sabe, esses dias eu estava perguntando, Deus, por que muitos jovens param? A Bíblia fala, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, fala assim que o Senhor escolheu o jovem, porque o jovem é... E ele fala assim, a palavra de Deus está em vocês e vocês já... Aí eu falei, Deus, mas se o jovem já venceu o maligno, por que tem jovem dando para trás? Por que tem jovem que vem, recebe promessas, começa a viver e daqui a pouco vira as costas? E deixa eu te falar, antigamente o pessoal falava, não, é que jovem é inconstante. Esse fenômeno social de começar as coisas e parar não está só no jovem, não. Tem muita família que começa bem e está parando. Tem muita família que começa dentro do propósito e está esquecendo. Tem muito cristão, homem, mulher de Deus, maduros, que começam a viver as promessas, de repente para no meio do caminho. Eu comecei a me perguntar, Deus, o que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com esse povo que tá desistindo, que está parando, tá no meio do caminho, tem tantas promessas lindas para viver, de repente esquecem tudo. Cara, foi muito nítido quando eu discerni algo dentro de mim. Sabe, algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses, é o que tem feito as pessoas desistirem, o que tem feito muitos jovens, homens, mulheres, pararem no meio do caminho e desacreditarem do seu propósito, desacreditarem das promessas de Deus e esquecerem de tudo aquilo que Deus prometeu sobre eles e sobre a nação, é porque eles estão perdendo o seu propósito, eles estão perdendo a sua identidade, eles estão perdendo o senso de propósito, o senso de existência. O que são? Quem são? Para que foram criados? Sabe, Pastor Rick Warren diz que o pior da vida não é a morte, mas é viver uma vida sem ter um propósito nela. Sabe, é algo muito interessante. O Rafa falou assim, imagina você trabalhar a tua vida toda fazendo um bolo de chocolate para Jesus, e chegar lá e Jesus fala assim, eu não queria o bolo de chocolate. Mas eu te pergunto algo além. Imagina você trabalhar a tua vida toda, e chega lá e você não fez nem o bolo de chocolate, você não fez nada de bom. Porque tem gente que não sei. Sabe, eu fico imaginando, falo, Deus, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é chegar no fim da vida dela e falar, eu não produzi nada de bom para o mundo, não deixei nenhum legado aqui. Vim agora na estrada conversando com o Felipe um pouquinho sobre legado. Você já imaginou você chegar no final da tua vida e falar assim, não deixei nada de bom para as próximas gerações? Eu não deixei nenhum legado, eu não deixei nenhum propósito. Eu não produzi nada. Pensa, agora, em vez de pensar só na questão do fim da tua vida, e no teu dia? Gente, a pior coisa que pode acontecer para um homem e para uma mulher de Deus é chegar no fim do dia e falar assim, não produzi nada hoje. Sabe, eu tenho já há alguns meses queimado essa palavra no meu coração, e por onde eu tenho ido, eu tenho liberado isso sobre os jovens, porque é tempo dos jovens se levantarem para fazer algo e deixar um legado nessa geração. Chega de jovem preguiçoso. Porque o que nossa geração tem criado é monstros. A nossa geração tem criado monstros. Monstros que chegam dia após dia e não deixam nada de bom para o mundo. Sabe, o que a gente tem visto por aí, fruto também do que alienaram a nossa nação, é uma galera que começa a trabalhar, né? E se importa só em dar o tempo determinado que ele tem que trabalhar para depois fazer alguma bobeira, ser mandado embora e ficar vivendo de seguro-desemprego. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Tem muitos assim. Não querem produzir nada de bom para o mundo. Não querem deixar nenhum legado para o mundo. Uma geração de jovens que vai chegando 25, 26, 30 anos e ainda está vivendo debaixo da saia da mãe. Ainda está dependendo do papai para comprar a roupinha dele. Isso tem me incomodado, eu tenho falado, é por isso que tem muitos jovens se perdendo.
Porque faz 30 anos, já passou dos 30 e não quer sair de casa. Quer ficar fazendo as mesmas coisas, gente. Essas semanas atrás eu fui acabou o culto de sábado. Eu fui no McDonald's com a galera. Chegamos lá, estamos lá no Mac, estamos conversando, daqui a pouco eu olho. Tinha uma galerinha. Zoando. Chegaram assim ainda, né, A moda agora, velho, os caras tá, meu Deus, o pessoal tá se superando. Eles pedem o lanche sem o combo da bebida e levam o corotinho na bolsa, para tomar o lanche do Mac com o corote. Falei, não é possível que eu tô vendo isso. Falei, gente, isso aqui antigamente era bebida de bêbado, de morador de rua. Agora colocaram um gostinho lá, a molecada tá gostando disso. E aí pau, bati o olho, eu vi um camarada, eu falei assim, eu conheço esse menino. Aí eu fiquei puxando na memória, eu falei assim, já sei. Lembrei, o camarada tinha estudado comigo. Hoje eu estou com 23 anos, me formei o ano retrasado na faculdade. Graças a Deus, gente, da última vez que eu vim aqui, para hoje melhorei, gente, casei, para a glória de Jesus. Tem esperança para você, jovem. Casei, muito bem casado, minha esposa linda, minha família, minha casa. E aí eu comecei a olhar assim, eu falei assim, algo me chamou a atenção. Sabe o que me chamou a atenção? Presta atenção. O que me chamou a atenção é que aquele camarada, meu conhecido, ele estava fazendo, lá no McDonald's, bebendo, zoando, saindo com a galera, ele estava dando o mesmo rolê que ele dava há 7 anos atrás, quando eu estudava com ele no colegial, cara. Cara, meu coração me entristeceu. Eu falei assim, gente, de 7 anos para cá, como eu mudei? Eu fui constituir família. Eu fui atrás do meu propósito, eu fui atrás da minha identidade, eu fui atrás de fazer o que eu fui chamado para fazer, eu tenho vivido algo grandioso de Deus. Eu falei assim, como que esse camarada está fazendo a mesma coisa que ele fazia 7 anos atrás? Ele parou no tempo, Agora esse é o tipo de geração que nós estamos presenciando por aí. A galera que passa a vida toda fazendo o mesmo rolê e sem ir em direção ao seu destino profético, sem ir em direção ao chamado de Deus para ela. E deixa eu te falar, é uma geração de eternas crianças. Algo precisa mudar. Ou a gente faz essa geração entender o propósito dela, e o propósito dela não é ficar deitada a tarde toda. O propósito dela não é... Cara, sabe... Eu tenho falado muito com os jovens lá em Araçatuba. Eu não tenho problema quando o jovem chega para mim e fala assim, cara, eu estou só estudando hoje. Quando eu sei que esse jovem está estudando de verdade para o propósito dele. Não tenho problema nenhum com isso. O duro é que a gente está cheio de uma geração de jovens que fala assim, não, eu só estudo, mas nem estudar está estudando. Nem estudar gosta de estudar e trabalhar muito menos. O que gosta? Gosta de ficar no Instagram fazendo bobeira, no YouTube fazendo bobeira. Meu querido, pelo amor de Deus. Quando você deitar a cabeça no teu travesseiro, você precisa olhar para trás para o teu dia e falar assim, eu produzi alguma coisa de bom para esse mundo. Você precisa produzir algo. Deus não te criou para ser improdutivo. Sabe? Deus quer te dar novas ideias. A Bíblia fala, jovem, que nos últimos dias, para nós jovens, o Senhor daria visão. Tem muita gente falando por aí, e o grande tabu que se encontra entre a sociedade sempre, desde que eu lembro que eu era criança e eu ouvia isso, porque jovem não tem responsabilidade, porque jovem é desajuizado, porque jovem não tem visão, porque jovem mete os pés pelas mãos. Ei, quando a gente vai acabar com isso? Quando a gente vai acabar com isso? Quando nós vamos mostrar
que o jovem, nos últimos dias, teria visão. Ei, está aqui jovens que terão novas visões, jovens empreendedores que terão visões de empresas que ninguém pensou ainda, que ninguém sonhou ainda. Deus está dando para você, jovem. Está na hora de você correr atrás do teu sonho, do teu projeto. Está na hora de você fazer o que Deus te chamou para fazer. Ei! Ei! Mas você precisa ter paixão pelo que Deus te chamou para fazer. Paixão por produzir algo. Paixão por fazer algo de importante para esse mundo. Um homem, uma mulher, um jovem sem paixão nunca vai marcar essa geração, nunca vai marcar essa nação. Sabe, eu estou lendo um livro. Esse livro, ele é do Ed Catmull, ele chama Criatividade S.A. Esse livro, ele é escrito pelo presidente das indústrias Pixar. Conhece a indústria Pixar? Galera que fez Os Incríveis, Procurando Nemo, tudo essa, né? Toy Story, tudo isso aí que você assistiu, você foi no cinema. E em um determinado momento do livro, ele fala sobre quando, lá em 1995, eles eram uma empresa totalmente desconhecida, eles não tinham pretensão nenhuma do que poderiam alcançar, mas eles tinham um projeto em mente. Eles queriam, primeiramente, para começar, produzir o primeiro filme de longa-metragem totalmente com animação digital. Lá em 1995. Que era o Toy Story 1. Esse ano lançou o Toy Story 4, toda a galera foi pro cinema para assistir e tal, né? Aquela nostalgia bacana. Mas esse filme de 1995, o primeiro Toy Story, que foi a febre entre as crianças da época. E aí ele conta desse desafio de fazer esse primeiro filme. Olha só o que ele escreve. Presta atenção. A respeito de sermos novatos na produção de filmes e trabalharmos num estúdio novo e em má situação financeira na época, tínhamos colocado nossa fé numa ideia simples. Se fizéssemos algo que nós quiséssemos assistir, outras pessoas também iriam querer. Não sei se isso aqui já falou com você. Isso aqui é paixão pelo propósito. Isso aqui é vontade de fazer algo bem feito. Isso aqui é vontade de deixar um legado para o mundo. Ele falou assim, ele fala no livro, nós não tínhamos condições financeiras, nosso estúdio estava em situação precária, nós não sabíamos o que poderíamos alcançar, mas a nossa ideia foi simples. Se nós fizéssemos um filme que nós mesmos tivéssemos paixão e vontade de assistir, todo mundo ia assistir e ia se tornar um sucesso. E foi o que aconteceu. Ei, se todos os dias você levantar da tua cama com um propósito latente na tua cabeça, se todos os dias você levantar da tua cama com um propósito, uma paixão pelo que você foi criado para fazer, e você quiser fazer isso, você não vai só ser abençoado, mas vai abençoar todos que estão na tua volta, e vai fazer parte desse avivamento que Deus quer derramar sobre a nação brasileira. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, qual que é a questão? Qual que é a questão para perseverar nesse avivamento? Qual que é a questão para alcançar essa promessa? A grande questão está lá em Êxodo capítulo 33. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Êxodo 33, do versículo 12 até o 16. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disse quem enviarias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Lembra-te que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue,
teu povo e eu de todos os outros povos da terra. A chave para sermos produtivos, constantes e não pararmos dentro daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas é entender que precisamos caminhar em direção ao nosso destino profético, mas mergulhados em algo que se chama presença. Fala comigo, a presença. Porque a presença é que nos dará o propósito. É a presença que nos fará enxergar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O Rafa disse aqui, que você pode perguntar, mas e aí, qual que é o meu propósito? Você tem bem claro que é o propósito universal de todas as pessoas. Nascemos para adorar a Deus e fazer o nome dele conhecido. Mas e o meu propósito pessoal, qual que é? Você só vai descobrir isso mergulhando na presença. Fala comigo, a presença. Sabe, e eu quero bater muito na tecla da questão do propósito. Porque propósito é diferente de sonhos e realizações pessoais. Você pode correr a vida toda em busca de um sonho, de uma realização pessoal, e chegar no final da vida e se sentir frustrado. Sabia disso? Porque a questão é muito simples. As pessoas que não têm um propósito, só têm um sonho e uma realização pessoal para alcançar, elas desistem. Quem corre atrás simplesmente de um sonho, ele desiste, mas quem corre atrás de um propósito, ele continua e vai até o fim. Eu vou te explicar melhor isso. Tentar te explicar melhor. Vim conversando com o Felipe aqui também. O Felipe, Deus colocou no coração dele há algum tempo o propósito de servir na área da medicina. Se dedicou, buscou o Senhor. Se dedicou muito nos estudos também, sempre foi um menino muito decidido. E para a glória de Jesus, o ano passado ele conseguiu passar no vestibular de medicina de primeira, direto do terceiro colegial, sem cursinho, ele mais uma galera da igreja. E aí eu vim conversando com ele falando assim, cara, do meu curso, que começaram comigo, pelo menos 5 já desistiram. E aí ele falou um negócio interessante para mim, ele falou assim, cara, tem uns mano lá que estão indo na faculdade, que parece que a vida deles é fazer tudo e medicina é só um hobby. Eles vão lá só para falar que estão indo na aula. E eu vim falando com ele que realmente, faculdades de medicina são muitas vezes conhecidas como faculdades onde a galera entra e começa só, aderir aos prazeres carnais. A galera começa a só ir para festa, varzear, esquece da medicina. E aí assim, eu comecei a pensar. Hoje, o curso de medicina em qualquer universidade do Brasil, talvez seja o mais concorrido. Talvez seja um dos cursos mais concorridos hoje no Brasil, é a medicina. Um cara que quer passar em medicina, ele não é qualquer um. Um cara que quer passar em medicina, ele tem que se destacar nos estudos, ele tem que estudar. Não dá para ele passar repetindo de ano. Ele tem que tirar horas e horas do dia dele para estudar. Eu comecei a pensar, o que faz um camarada passar 3 anos da vida dele no colegial, estudando e ralando, que nem um doido, em cima dos livros, fazendo cursinho, insistindo, e hora que passa, desiste. Hora que passa, começa a ir para a festa e esquece do curso. Sabe o que acontece? É porque essas pessoas que desistiram no meio do caminho, elas tinham apenas o sonho e uma realização pessoal de falar, eu passei em medicina, mas eles não tinham um propósito de estarem lá. E quando você corre atrás de um sonho, de uma realização pessoal, sem ter um propósito por trás disso, sem ter a presença por trás disso, quando você alcança o teu sonho, isso se torna frustrante. Porque eu estou falando aqui com pessoas inteligentes, pessoas bonitas. Eu estou falando com gente aqui que consegue alcançar os teus sonhos, os teus objetivos por conta própria. Estou falando, Agora a questão é a seguinte, quem alcança os seus sonhos e objetivos por conta própria, sem a presença, sem um propósito, hora que alcança, até alcança, mas aí se mata, por isso tem tanto milionário se matando por aí. Consegue entender? Deixa eu contar um exemplo aqui para dar uma desenhada, para fazer você entender de vez. Eu gosto muito de futebol, não de jogar, você pode ver, mas de assistir. Mas se me colocar lá na boca da área de 9, paradão, banheira, eu faço gol. E eu como um cara que gosta muito de futebol, eu tenho algo que eu gosto muito, que é camiseta de futebol. Eu gosto muito, cara. E há um tempo até eu falei, eu vou começar a colecionar. Eu gosto muito,
Mas gosto mesmo, eu acho bonito, eu admiro camisa de futebol. Você tem uma noção, eu sou santista, graças a Deus. Aleluia. Tem 2 comigo aí. Mas eu gosto tanto de camisa de futebol que, para você ter uma noção, na minha coleção de camisetas lá de futebol, eu tenho 2 camisetas do São Paulo. Uma de 2005, uma de... Eu gosto, eu acho legal colecionar, ver modelos antigos, modelos novos. Eu gosto muito. E aí o ano passado foi Copa, e eu não tinha uma camiseta do Brasil. Aí eu falei assim, uau, é agora, né? Época de Copa, camiseta do Brasil, minha coleção vai aumentar, vai ficar legal pra caramba. Nossa, é agora, fechou. E aí, quem gosta de camiseta de futebol também, como eu gosto, sabe que não é barato esse trem, né? E aí fui lá, já tinha economizado uma grana, falei assim, não, vou pedir a camisa. Fui lá na Netshoes e tal, vi lá, camisa do Brasil, top, pá, pedi. Mas, gente, eu não sei o que eu fiz quando eu pedi, que eu errei feio na hora de pedir o tamanho lá, nem sei o que eu fiz. E aí, beleza, chegou a camiseta. Eu não sei se sou só eu assim, mas eu sou meio ansioso para quando eu peço uma entrega no correio. Eu fico no aplicativo do correio toda hora, assim, ó, né? Vai atualizando para ver, rastreando onde está. E aí eu estava na igreja trabalhando, eu olhei assim, o objeto saiu para entrega ao destinatário. Eu falei assim, uau, chegou, já liguei para minha mãe, na época eu ainda não era casado, estava na casa da minha mãe. Eu falei assim, mãe, tá chegando a camiseta, já fica de olho aí para você não perder. E aí ela foi e tal, pegou a camiseta, colocou lá na minha cama, eu cheguei, saí até mais cedo da igreja, cheguei em casa, já peguei aquela caixa com a camiseta, falei, uau, vou vestir minha camiseta. Gente, a hora que eu abro, eu olho para a camiseta, que frustração. Gente, para vocês terem noção como que foi errado mesmo, a camiseta estava grande para mim. Pegou? Não, o negócio foi feio, gente. Para a camiseta ficar grande para mim, você imagina o tamanho da camiseta que eu pedi. Né? Aí eu ainda brinquei esses dias, brinquei com a minha esposa. Eu falei, amor, eu tô correndo, eu tô tentando engordar mais para ver se eu chego na camiseta e ela serve em mim. E aí, na hora eu já peguei e fui ligar para a Netshoes e falei assim, ó, camiseta eu pedi no tamanho errado, não dá para trocar? Ah, dá o número do teu pedido. A hora que eu dei o número do pedido, ela falou, ixi, você personalizou, você colocou teu nome, não dá para trocar, você vai ter que ficar com essa. Aí eu fiquei, nossa. Agora, tipo assim, bom, era um projeto pessoal conquistar aquela camiseta? Era. Era algo que eu gostaria? Era algo que eu queria? Era. Eu conquistei. Mas não havia propósito em eu ter aquela camisa. Ela tinha meu nome, mas ela não tinha meu tamanho. E aquele sonho pessoal que eu alcancei se tornou frustrante, porque ele não tinha um propósito por trás dele. É a mesma coisa da tua vida. Se você correr a tua vida toda atrás de um sonho, um projeto pessoal, e ele não se encaixa em você, e ele não tem um propósito por trás dele, e ele não tem a presença de Jesus por trás dele, e ele não tem a base por trás dele, você vai até alcançar. Mas você vai alcançar e falar assim, uau, parece que está vazio do mesmo jeito. Eu estou frustrado do mesmo jeito. Eu estou decepcionado do mesmo jeito, porque parece que não era isso que eu queria. Sabe? Ontem eu vi uma frase no Instagram que falava assim, você lembra de quando você queria muito aquilo que você tem hoje? E aí eu comecei a pensar, muitas pessoas buscam tanto algo, querem tanto alguma coisa, e até conquistam, e depois que conquistam não dão mais valor, sabe por quê? Porque elas só queriam conquistar o sonho, e não o propósito que havia por trás do sonho. E não a razão por qual aquele sonho seria a bênção. Mas quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que o Moisés entendeu que não adiantava nada ele conquistar a promessa, o sonho da terra prometida, sem que o propósito, que era a presença de Deus, estar com ele, fosse real na vida dele. Esse texto que eu acabei de ler, ele fala assim, Deus, o Senhor tem me chamado de amigo, o Senhor tem falado que me conhece pelo nome, então se o Senhor conhece pelo nome, fala o seguinte, como que o Senhor vai me enviar? E Deus fala assim, eu vou te enviar, eu estou contigo, eu te darei descanso, eu vou te acompanhar. E aí Moisés fala assim, Deus, de acordo com o que o Senhor está me falando, eu quero te dizer algo. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não adianta de nada pisar na terra prometida. Não adianta de nada conquistar o nosso sonho. Não adianta nada o nosso projeto. Se o propósito do Senhor está conosco, não estiver.
Isso me mostra algumas chaves, e eu quero compartilhar de forma rápida com você. Você está comigo ainda aqui? Então eu quero compartilhar de forma rápida algumas características que eu vejo na vida de alguém que entende um propósito, na vida de alguém que entende a paixão que tem que ter por aquilo que faz. Sabe, e a primeira marca que eu vejo em alguém que tem propósito, que tem paixão por aquilo que faz, é que essa pessoa ela queima até o fim. Sabe, eu fico pensando em Moisés, eu fico pensando naquele episódio da sarça. Você conhece o episódio da sarça? O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo. Tem gente que fala assim, nossa, a sarça estava pegando fogo, isso chamou a atenção de Moisés. Não, não foi isso. Porque na região que ele estava, uma região muito árida, na vegetação que ele estava vendo, era muito comum que sarças assim pegassem fogo. O que chama a atenção de Moisés não é que a sarça pegava fogo. O que chama a atenção de Moisés é que ela não se consumia. Sabe, essa constância de queimar, e não só queimar, mas queimar e não parar de queimar, é o que vai chamar a atenção do povo e vai nos levar em direção ao nosso propósito, sem perder a presença, em direção até os nossos sonhos, sem perder o propósito. Você está entendendo? Sabe, por onde nós passamos, é muito fácil ver pessoas queimando por Jesus, queimando pelos seus sonhos, queimando pelos seus objetivos. Mas o que vai chamar a atenção dessa geração, o que vai provar que não somos uma geração da Aue, mas somos uma geração que vai viver um avivamento genuíno e duradouro até a volta de Jesus Cristo, é quando as pessoas olharem para nós e verem sarças que não só estão queimando, mas estão queimando e não estão se consumindo, estão ficando queimando até o final das nossas vidas. Como que vamos queimar até o final da nossa vida? Fala comigo, propósito. Você precisa entender o teu propósito. Sabe o que mais que eu vejo na vida de Moisés? Que quem entende o propósito, que quem entende a paixão, ela corre certo para não parar. Êxodo 33, 14 fala, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Fala comigo, descanso. Deus quer nos ensinar através do propósito da paixão, correr certo para não parar. Uma das primeiras coisas, quando você entra numa academia, quando você vai aprender a fazer um exercício físico, as pessoas te ensinam o quê? Correr certo, porque quem corre errado cansa rápido. É ou não é? Deixa eu te dizer, tem muita gente que está parando no meio do caminho e não tem propósito, porque está correndo errado. E o propósito de Deus, e a paixão pelo propósito, a paixão por aquilo que você foi criado para ser, vai te fazer correr certo. A palavra de Deus fala lá em Isaías que aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não... E eu comecei a perguntar para mim, por que a palavra fala que corre e não se cansa e tem gente que fala que está cansado, tem cristão que fala que está cansado? A resposta é uma só, está correndo errado. Está correndo errado. Sabe, existe uma fórmula e existe um antídoto poderoso para o cansaço. Sabe qual que é? Alguém chuta aí, qual que é o antídoto para o cansaço? Alguém sabe? Fala, descansar. Tá fácil. Tá cansado? Descansa, meu. Eu não tenho nada contra o descanso é bíblico. Quando Davi, com seus homens, estão indo para a guerra e alguns param no ribeiro de Besor e ficam parados lá, os outros bambambam que continuaram, que não cansaram, que foram incansáveis, eles não querem dividir o que ganharam com aqueles que ficaram no ribeiro. E Davi fala assim, ei, vai dividir com todo mundo, porque não tem problema você parar um pouquinho no ribeiro de Besor para descansar, desde que você levante e continue indo para a guerra depois. Ninguém é desperdiçado dentro do reino de Deus. Agora deixa eu te falar, o problema é que tem gente que só quer descansar. E muitas vezes o cansaço é um pseudo-cansaço, é um falso cansaço. O cansaço muitas vezes está mais parecido com falta de paixão, falta de propósito. Porque quem é apaixonado, quem tem muito nítido dentro do seu coração o seu propósito, ele corre certo e ele não se cansa.
E quando ele cansa fisicamente, ele vive as promessas de 2 Coríntios capítulo 4. Por mais que exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós somos renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais que todos eles. Ei! Hoje eu quero te dar uma resposta muito nítida. Sabe por que muitas vezes você acorda tua segunda-feira e você não tem vontade de sair da cama, teu despertador toca e você não tem vontade de levantar para trabalhar? Está faltando paixão pelo teu propósito. Está faltando propósito. Está faltando você entender que você não foi colocado naquela empresa. Você não foi contratado pelo teu patrão simplesmente para ganhar dinheiro. Está faltando entender que você não é um patrão, você não abriu essa empresa simplesmente para ganhar dinheiro, mas porque há um propósito por detrás do que você está fazendo. Muitas famílias têm sido abençoadas através da tua empresa. O reino pode ser abençoado através da tua empresa. Então, meu querido, quando o teu despertador tocar todas as manhãs, levante com um sorriso no rosto e levante entendendo a paixão que você deve ter pelo teu propósito. Se você entender a mensagem que eu estou falando para você nessa noite, a mensagem que Deus está trazendo ao teu coração nessa noite, a tua semana vai mudar. A hora que der 5, 6, 7 horas, teu despertador tocar, você pode estar até com o teu corpo esgotado e com preguiça, mas você vai levantar, porque você sabe do teu propósito, você é apaixonado pelo que Deus te chamou para fazer, você é apaixonado pelo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Está fazendo algum sentido aqui? Um senso de propósito, uma paixão por Ele, também faz a gente deixar as coisas supérfluas e jamais deixar o essencial. E o essencial se chama presença. Fala comigo, a presença. Lá no versículo 15, Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair desse lugar. Moisés entendeu o essencial. Ele falou assim: olha, eu não vou sair, eu não vou para frente, se a tua presença não for comigo. Eu entendi o essencial. Sabe o que mais? Quem entende propósito e paixão, esses sim vão marcar essa geração através desse avivamento que Deus está derramando sobre nós. Lá no versículo 16, Moisés diz: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Sabe quando nós vamos marcar essa geração? Quando nós entendemos o nosso propósito, queimarmos de paixão por esse propósito. Porque essa paixão, essa paixão pela presença, pelo propósito, que vai nos distinguir das outras pessoas e nos tornar diferentes. Um dia que acontece tudo igual, você lembra desse dia? Um dia que você vive a tua rotina normal, aquele dia fica na tua memória? Mas um dia diferente marca a tua vida para sempre. O que vai marcar essa geração são pessoas diferentes, vivendo o propósito de Deus nessa terra. Sabe, Deus está te chamando para ter um propósito alinhado com Ele. Deus está te chamando para ser apaixonado por aquilo que Ele é apaixonado. Ser apaixonado pelo propósito da tua existência. Deus está te chamando para levantar da cama todas as manhãs e entender que você foi criado para ser protagonista de algo muito grandioso. Você foi chamado para fazer parte desse avivamento. Deuteronômio 5, versículo 24 até o 27. Eu preciso que você entenda o contexto, o que está por trás desse texto que nós vamos ler agora. O povo de Deus, juntamente com Moisés liderando, eles estão andando em direção à promessa. Fala comigo, a promessa. Eles estão andando em direção ao sonho, ao projeto pessoal da vida deles. Mas chega uma hora que Deus fala assim: ei, eu preciso falar com o povo. Eu preciso colocar alguns propósitos no coração deles. Porque eles chegarem na promessa, eles chegarem no sonho, sem terem noção da presença e noção do propósito, eles vão desanimar. E aí Deus fala: Moisés, vocês estão chegando próximo a um monte chamado Sinai. Fala comigo, Sinai. E aí ele fala o seguinte: consagre todo o povo para que vocês possam subir ao monte. E vocês vão consagrar o povo para ouvir minha voz. Porque quem ouvir minha voz e não tiver consagrado, vai morrer. Fala comigo, vai morrer. É mais ou menos, estou colocando a linguagem de hoje aí para você entender.
E é mais ou menos isso que acontece. Então, quando eles chegam diante do monte, a voz de Deus fala, a voz de Deus brada, e alguns propósitos começam a ser alinhados. Então nós chegamos nesse texto. O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaremos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos, e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando em meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor, o nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Então eles ouvem a voz de Deus, e de repente eles falam assim: ei, Deus está bradando muitos propósitos aqui nessa noite. Deus está falando sobre muita coisa. Deus está me impulsionando a não deixar o propósito e a presença. Mas quer saber de uma coisa? Se a gente ficar ouvindo a voz de Deus muito assim, certamente morreremos. Fala comigo, certamente morreremos. Então eles ficam com medo. Sabe por quê? Todo contato com a voz de Deus produz algo de morte em nós. Todo contato que nós temos com a voz de Deus faz morrer alguma coisa que está precisando morrer dentro de nós. E faz nos entender qual que é o propósito real dele para a nossa existência. E aí o povo fala assim: ei, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, Moisés, nós não queremos morrer. Sobe no nosso lugar, ouve o que Deus tem para falar para você, volta, fala e a gente vai fazer. Esse é um reflexo da nossa geração hoje. É uma geração que ouve uma palavra como essa e fala: eu quero ser a resposta, eu quero fazer parte desse avivamento, eu quero. Só que na hora de entender o propósito de Deus para a tua vida, na hora de ouvir a voz de Deus, começa a tremer de medo. Porque quer um relacionamento superficial. Porque quer viver simplesmente de sonhos e projetos pessoais. E como eu disse para você, você pode até viver os teus planos e projetos pessoais, mas se não houver um propósito por trás disso, você vai se tornar um frustrado. E é por isso que eu estou te convidando nessa noite a falar: Deus, eu não vou me tornar um frustrado. Eu vou entender os propósitos do Senhor para a minha vida. E eu vou batalhar para os meus sonhos e objetivos, mas de acordo com a presença, de acordo com o que o Senhor me falar. E dentro desse processo, se eu precisar subir no monte, ouvir a tua voz, e aquilo que precisa morrer dentro de mim, eu vou deixar morrer, eu vou ouvir, porque o que importa para mim é servir os propósitos do Senhor nessa geração, é servir o que o Senhor tem para mim nessa geração, e é ser apaixonado pelo que o Senhor tem para a minha vida. E eu creio muito forte, que essa música que nós cantamos hoje ainda aqui, o pessoal do Brunão, é uma música que é um clamor profético para essa geração. Porque é justamente isso que nossa geração está precisando. Parar de pedir para os Moisés subir no lugar. Parar de pedir para que líderes mostrem qual é o propósito deles. Parar de querer assistir mensaginha do YouTube. E eu não tenho nada contra isso, eu assisto muitas mensagens no YouTube. Mas simplesmente para fazer com que aquilo seja uma válvula de escape para falar: eu estou bem com Deus, sabe? Uma geração de galera que até posta a foto lá, estou ouvindo a mensagem, mas não está vivendo os propósitos de Deus. Uma geração que tem medo de mergulhar nos propósitos. Uma geração que tem medo de querer deixar algo de bom para o mundo. Uma geração que fica prostrado o dia inteiro dentro de casa porque tem medo de se envolver nos propósitos de Deus. Porque sabe que se envolvendo nos propósitos de Deus, isso vai exigir trabalho, isso vai exigir suor, isso vai exigir lágrimas. E é uma geração que prefere ficar de boa e falar: eu não vou produzir nada de bom para o mundo. Ei, Deus te chamou para ser protagonista. Deus está te dando ideias novas, de empresas novas, ei,
Deus está te dando novas visões. Jovem, Deus está dando novas visões para você. É para você ser o melhor na tua faculdade, é para você ser o melhor na tua escola, é para você ser o melhor no teu trabalho. Ei, você que é empregado aqui, você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. O teu patrão vai olhar para você e falar assim: uau, a tua disposição é outra para vir trabalhar. E você vai falar: é porque eu tenho um propósito para vir para cá. Você empregador, você vai ser um empregador excelente. Os teus colaboradores da empresa vão falar assim: uau, o que aconteceu com o meu patrão? E você vai falar assim: eu tenho um propósito novo para vir todos os dias aqui. Eu não venho mais de cara emburrada para cá. Eu não venho para cá mais pensando que eu tenho que vir para cá, mas Deus me deu essa empresa, e aqui nós iremos prosperar, e aqui nós iremos ser sombra para muitas famílias, e aqui nós seremos aqueles investidores do reino. Você está entendendo? E é por isso que talvez a oração que a nossa geração mais tenha que fazer hoje é: Senhor, não nos deixa ter medo de andar no teu propósito, não nos deixa ter medo de subir ao monte, entender o que o Senhor tem para nós, mas nos faça entender que tudo que o Senhor está fazendo nessa nação é sobre você. Tudo que o Senhor está fazendo tem a ver com o teu nome. Tudo que o Senhor está fazendo tem a ver com o teu propósito maior. Hoje é uma ótima noite para você falar: Senhor, me envolva nessa história aí. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero só assistir, eu quero participar. Eu quero ter um propósito. Eu quero acordar todos os dias motivado. Eu não quero mais preguiça. Eu não quero mais desânimo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Essa tem que ser a tua oração nessa noite.